Olá, pessoal. O Live Entrevista hoje conversa com Petrônio Oliveira, locutor e consultor de marketing político. Luciano, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Cícera, boa noite. José Franco, boa noite. Olá, boa noite. Petrônio, bem-vindo ao Live Entrevista. Boa noite, Arlindo Caboclo, Cipuada Nordestina. Boa noite a todos os internautas que estão neste momento chegando à live. Para mim é um prazer imenso estar nessa noite de Natal, fazendo parte desse momento tão especial para mim, que é participar da sua live, que já se tornou um grande sucesso em todo o estado da Paraíba. Muito obrigado pelo convite, Arlindo. Fico muito feliz e espero que nós possamos, nessa noite, cooperar de alguma forma nessa live, de somar as ideias para levar a todos os internautas um bom papo, um bom diálogo. Esse é o meu desejo. Um Feliz Natal a você, Arlindo, e a todos que estão entrando na live nesse momento. É verdade, é desejar um bom Natal, um Natal de muita luz para as pessoas. E eu quero te agradecer demais que nós estamos no feriado de Natal e você se prontificou para a gente conversar e trocar umas ideias. De antemão, te agradeço demais, Petrônio. Para mim é uma honra, fico muito feliz. Estou em casa, descansando um pouco, depois de um dia longo de trabalho na rádio. Estamos aqui prontos para atender as suas perguntas, para debatermos, conversarmos, trocarmos experiências. Você que é uma pessoa super inteligente, para mim vai ser uma honra estar dividindo esse espaço com você nessa noite. Sou um E pouquinho você, rouco, mas peço perdão. e você fica à vontade também para interagir com o público. O convidado é quem manda aqui conosco. Estou aqui pronto para a sua sabatina. Ô Petrônio, mas eu sempre eu começo a conversa com os meus convidados pela história dele. Contas um pouco da sua história. Minha história no rádio, precisamente, uma história profissional, ela se iniciou de uma forma até engraçada, Arlindo. Luciano Coxinha, uma época atrás, eu trabalhei com meu pai durante muito tempo na oficina mecânica e tal, e em um determinado tempo eu sofri com uma crise alérgica, e nessa crise alérgica a voz acabou ficando um pouco mais grave, ficando um pouco mais rouca. E com o passar do tempo, lógico, sem poder trabalhar com os produtos, com os materiais, eu fiquei sem saber o que fazer, né? E aí, eu vou procurar galgar alguma coisa, lógico, porque tem um planejamento, um projeto futuro de carreira, é, um projeto de fazer uma faculdade, de poder me formar em alguma área. Mas o rádio em si, ele aconteceu de uma forma muito, eu julgo como engraçada, porque o que acontece? O Luciano Coxinha, na época, ele tinha uma difusora no bairro de Vazia Nova, acho que você lembra do sistema Costa Verde de comunicação, e um certo dia, através de um amigo chamado Marcelo, não é o Marcelo Lima, é um outro Marcelo, Marcelo Gomes, ele tinha um programa esportivo junto com Tony Cajuru, na época, no sistema Costa Verde, e um certo dia, Tony não apareceu, não pôde ir, Marcelo tinha que fazer a leitura, não estava bem com a voz, e rapaz, lê isso aqui para mim, acabei lendo, e dessa leitura o tempo foi passando, fui participando, e em um determinado dia, Luciano Coxinha fez, rapaz, quem é que estava falando? Eu. Mas não quer ficar por aqui não. Vai aprendendo aí, vai exercitando. E essa foi a primeira abertura em rádio, meu primeiro contato com o microfone foi exatamente no sistema Costa Verde de comunicação em Vazia Nova, de uma forma inusitada, uma forma inesperada.
meio que na surpresa. E desde então, as portas foram se abrindo, a gente vai trabalhando com o passar do tempo em carro de som, porta de loja, nós vamos aí nos aperfeiçoando, ouvindo bastante outros profissionais, e foi assim que começou a carreira no rádio. Na questão do marketing político, o marketing político foi algo que surgiu na minha vida, e eu costumo dizer que política, quando ela entra no sangue, ninguém consegue mais tirar, e surgiu em 2004, na campanha do então vereador eleito Netinho, a quem eu mando um abraço, através também de Luciano Coxinha e José Luiz no estúdio ProWave lá no Tibiri. Desde então passei a fazer algumas gravações, tem algumas participações com o Luciano também, e Luciano Coxinha, Arlindo, ele acabou sendo o meu propulsor, ele foi meu professor, foi quem me colocou nessa área diretamente, foi que me deu um incentivo inicial muito forte, com quem eu aprendi muita coisa, eu tenho uma gratidão grande a ele, a quem eu envio meu abraço, está vendo a live também. E foi assim que começou a carreira no rádio. Com o passar do tempo, a gente vai trabalhando em política, as coisas vão mudando, o candidato ganha, o outro perde, e você acaba deslumbrando outros rumos. E desde sair da política, voltei para o rádio, na 100.5 FM, com o Tony Show. Um certo dia chegava lá em Saulo Mendonça, e chegou Osmar Queiroz, precisando de alguém para ficar na 100.5, desesperadamente. E eu estava lá nesse dia, e me fez o convite, fiz o teste, acabei ficando, depois saí de lá, voltei novamente para o setor público, e desde então saí da administração pública e voltei para a rádio, estando hoje na 98 Correio, já há 4 anos, líder em audiência, graças a Deus, e aos ouvintes que nos dá essa alegria de estarmos em primeiro lugar desde que eu cheguei lá. Então, assim, fico muito feliz. Esse é um pouco do meu percurso, da minha história profissional. Na minha vida pessoal, sempre residi em Santa Rita, estou há 2 anos morando em João Pessoa por questões profissionais, a profissão, os afazeres do dia a dia, a facilidade de aproximação para poder, dos bairros aqui, para poder a gente se locomover, se tornou um pouco mais prático, e acabei tendo que mudar por questões mais profissionais, não pessoais. Em Santa Rita é minha cidade natal, que eu tenho orgulho, onde eu tenho grandes irmãos, grandes amigos, pessoas que eu tenho um carinho imenso. Esse é um pouco da minha trajetória. Mas assim, o garoto Petrônio, ele queria ir para o rádio. Arlindo, eu sempre fui um amante de rádio. Rádio sempre foi uma paixão. Quando criança, eu sempre pegava ali o gravadorzinho, lembro da Sunzum Site, que era antecessora a 98 Correio, tinha o programa do Moção, tinha o Forrozão da Sunzum e outros programas. E eu, como tinha que ir para a escola à tarde, e eu gostava daquele programa da tarde, eu deixava a fitinha cassete gravando lá para quando eu chegar eu ouvir o rádio. Na época eu via muito Marcelo Moura, também na 100.5, com Super Românticas à noite. Eu via Jorgito também, na extinta Tambaú, César Campelo, outros profissionais que a gente acaba adquirindo como referências, são pessoas maravilhosas, o Sérgio Lassa, o Elson Júnior, que é o meu diretor hoje, na época na Transamérica também eu via bastante, Wilson Borges e outros profissionais. E o rádio ele já era uma paixão pela magia, de você imaginar quem era o locutor, de você imaginar como é que funcionava, como é que o ouvinte pede uma música e de imediato já vai para o ar. Então, essas curiosidades sempre existiu. Mas trabalhar diretamente no rádio realmente foi algo assim, uma surpresa até para mim. Eu não tinha essa projeção para a minha vida, mas aconteceu. E assim é a vida, né? Aquilo que está reservado para nós vai acontecer. E eu acredito que já na infância eu já vinha me preparando para a minha profissão hoje, sem saber que estava sendo preparado para isso. Aí quando você ingressa no rádio, quem é o cara que você diz assim, eu quero ser igual a esse cara? Teve algum? Rapaz, eu acho que todos esses nomes que eu citei, eu admirava muito o Jorgito, DJ Jorgito, na época.
e Marcelo Moura também muito à noite. Mas a minha referência profissional inicial mesmo era sempre o Luciano, que era um grande locutor, Luciano Coxinha. E através dele foi que eu passei a ouvir outros profissionais. E a gente vai aprendendo e vai admirando. E aí, com o passar do tempo, nós encontramos outros profissionais fora até do estado também, de grandes emissoras, até emissoras norte-americanas, que nós, do Canadá também, que são referências, nós temos que ouvir para poder ter um feeling de como agir no rádio, para você poder acompanhar também as melhorias, para poder você ficar bem atualizado com o que está acontecendo no rádio. O rádio ele passa por uma mutação diária. Então, o perfil do ouvinte muda, diariamente as músicas mudam, a programação. Então, tudo isso nós vamos nos atualizando. Mas eu acho que as duas grandes referências, as três grandes referências que eu tinha foram exatamente esses. Coxinha foi o primeiro, foi quem eu me espelhei já de início. Aí veio o Jorgito, veio o Marcelo Moura e outros locutores também, grandes profissionais, como o Sérgio Lassa, o próprio César Campelo, o Elson Júnior, o Wilson Borges. Então, assim, são pessoas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e admiro até hoje como profissionais e admiro também como seres humanos. Acho que essas foram as minhas referências no rádio inicialmente. Eu fiz uma pergunta a Luciano Coxinha, quando ele esteve comigo, e eu também vou fazer a você. Por que o rádio continua com essa magia? Eu acho que o rádio hoje, o rádio ele é o meio de comunicação mais prático e mais rápido de passar informação em tempo real e também de interatividade com o ouvinte. Hoje, se você parar para analisar, lógico, você faz uma live, você consegue colocar uma pessoa ao vivo, mas o rádio você consegue colocar 2, 3, 4, 5 pessoas, uma finaliza, a outra entra no ar. Esse dinamismo do rádio, a facilidade de acesso à informação através dele, sem você precisar de internet, sem você precisar de energia elétrica. Eu lembro que recentemente sofremos um apagão no Brasil inteiro e ninguém conseguia acessar a internet, ninguém conseguia ver televisão, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas o rádio estava ali vivo, com a pilhinha no carro, no celular que funciona sem precisar de internet. Então, o rádio ele continua tendo ainda essa magia, essa força, pela facilidade de alcance que as pessoas têm a ele. E, lógico, está tendo que se inovar, tendo que se renovar com as mídias digitais. Hoje não existe muito mais aquela magia de você imaginar o locutor, como acontecia muito comigo, com a voz bem grave, a pessoa chegava, cadê Petrônio? Quando eu olhava, era você, é um menino, pequenininho, eu imaginei que era grandão, forte. Então essa magia perdeu um pouco com as redes sociais, mas essa interatividade de você levar a alegria, de você poder estar trabalhando, de você poder estar dirigindo, ter alguém falando com você, te passando informação, te passando entretenimento, é isso que mantém o rádio ainda vivo, a força, sem falar que na área de publicidade também, é um dos melhores investimentos, porque o alcance do rádio é muito grande. Muito grande, muito grande. As pessoas acham que o rádio vai morrer, mas o rádio não vai morrer. Ele vai se reinventar, como vem se reinventando esses anos todos, e já está acontecendo isso, onde nós temos as transmissões dos programas de rádio no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, na verdade, estamos unindo forças com as demais plataformas para que o rádio ele continue com essa força imensa que ele tem. Mandar um abraço para João, Diego e Leno Bar, que está nos acompanhando. E mandar um abraço também especial para Matheus Andrade, que foi o responsável por desenvolver a logomarca do Cipuada Nordestina. Eu vi, parabéns ao Matheus. Excelente marca, ficou excelente logomarca. Obrigado. Ficou maravilhoso. Ô, Petrônio, né, no caso você disse que a sua primeira, o marketing entrou foi com o Netinho. Como foi essa primeira experiência? Olha, como toda primeira experiência, tudo se torna novo, tudo é muito difícil. E quando eu comecei a entrar na política, até então a gente entra como militante, a gente entra ali como na tentativa de ser um cabo eleitoral, de ser mais um propagador do nome do candidato, mas como a gente vinha trabalhando na área de comunicação,
eu fui analisando e foi algo que eu gostei demais, porque envolvia tudo, envolvia estratégia, envolvia a comunicação que eu já vivenciava, e a parte de usar a inteligência é o que mais me abrilhantou. E eu, com o passar do tempo, decidi fazer a faculdade, fizemos a faculdade eu e o professor Vando, né, o Macarrão aí de Vazenó, fizemos juntos a faculdade de marketing, e foi assim que surgiu, mas como uma primeira experiência, Lindo, foi difícil, porque tudo é aprendizado. E até hoje nós continuamos, somos eternos aprendizes. Nós não sabemos tudo. E ao passar do tempo, o marketing político, não só político, mas como empresarial também, vem se inovando, vem se transformando, as leis vão mudando, e tudo isso nós vamos nos adequando, nos adaptando e tendo que aprender a vivenciar esse novo cenário. Mas como a primeira experiência foi bem complicado de entender algumas situações, entender algumas coisas, principalmente do meio político, precisamente, não da parte de comunicação e do marketing em si, mas do meio político, como você tem que fazer uma resposta, como é que eu vou responder tal coisa, como é que eu vou propagar. Então, tudo no início é muito difícil. É andar de bicicleta, a gente tem que cair, depois levantar e seguir em frente. Mas nessa primeira, a questão emocional, a proximidade, atrapalhou? Olha, a primeira experiência direta, né, com o marketing, eu acho que não atrapalhou, porque a primeira campanha que eu tive participação direta como a de Netinho em 2004, foi uma campanha que eu julgo dizer que foi uma campanha muito boa de se fazer, porque as pessoas queriam. As pessoas queriam Netinho vereador, principalmente no bairro de Vazia Nova, as pessoas pintavam camisas, as pessoas faziam faixa com as próprias mãos, faziam bandeiras. Então era uma campanha bem mais, não digo fácil, porque não existe campanha eleitoral fácil, mas uma campanha que se tornou bem mais prática de se desenvolver alguns trabalhos. E como, na verdade, eu estava aprendendo e gatilhando ainda, gateando naquele processo, então para mim era tudo muito novo e eu ficava observando mais do que participando diretamente. E aprendi demais com o próprio Netinho, com o Luciano, com o José, com todo mundo que se envolveu diretamente da campanha e aprendi, e comecei o processo inicial de aprendizagem do meio político diretamente, porque você precisa ter um bastante conhecimento do que acontece internamente no meio político para poder você desenvolver estratégias, projetos. Então, tudo isso para mim foi uma escola. 2004 foi uma escola, e só que acabou atrapalhando um pouquinho depois, porque como você tinha uma campanha onde as pessoas tinham mais envolvimento, as posteriores se tornam diferentes. Então, em cenários mudam. E você acha que é tudo a mesma coisa, e não é. Cada campanha é uma história. Mas foi muito bom. A primeira experiência foi um pouco assustador, né, com determinadas situações, claro, com adversários, com algumas pessoas que levam muito a flor da pele. Por ser algo novo, a gente se assusta um pouco. Mas foi uma experiência muito boa, um aprendizado muito bom. As redes sociais têm um grande potencial de divulgação. Como funciona o gerenciamento de redes sociais ofertado por sua empresa? Bom, o gerenciamento, nós temos vários profissionais, né, como social media, temos jornalistas para redações de textos. Geralmente, Alindo, eu sempre digo que quando alguém contrata alguém para fazer algum tipo de trabalho, é porque a pessoa não se sente confortável ou não se sente capaz de executar determinado serviço, né? Ou a pessoa não tem uma capacitação para poder desenvolver aquele trabalho. E o gerenciamento de redes sociais, na verdade, nós acabamos administrando, né? Administrando a página, o Instagram, o Facebook, o site, administrando as informações, gerando os textos, criando as pautas, gerando os projetos que serão postados. Iremos trabalhar a imagem da rede social, é assim que funciona esse gerenciamento, com profissionais, claro, que são capacitados para esta área de mídia digital. É muito diferente, as pessoas acham que mídia digital é algo que se constrói da noite para o dia, e não é. Tem que se analisar público, seguidor, perfil das pessoas que seguem, o que gerar um conteúdo muito interessante, que realmente prendam as pessoas
a sua rede social, e isso é uma construção que você não consegue fazer da noite para o dia. É uma construção diária, é uma escadinha que você tem que subir degrau a degrau. Então, quem acha que mesmo contratando a empresa vai conseguir aí ganhar seguidores reais, não comprando seguidores, mas seguidores reais da noite para o dia, aguarde, tenha paciência, que é um processo. Porém, quando você tem pessoas capacitadas, que entendem realmente da área e sabem o que estão fazendo, esse processo ele acelera um pouco mais. E é esse tipo de trabalho que nós fazemos. Nós geramos as notas, enviamos para os parceiros, e aí vamos construindo essa imagem através da mídia digital. Esse é o gerenciamento que nós fazemos. E quanto custa gerenciar? São pacotes, são contrato, ou eu tenho que ir lá na sua empresa conversar com você em particular? O bom é particular. A concorrência. Mas esse é contrato, digamos, é contrato trimestral, semestral, é o cliente que diz? Nós podemos fazer o processo inicial, fecharmos um contrato com alguns clientes, eles não querem um gerenciamento, eles já têm pessoas que gerenciam suas redes sociais, mas eles necessitam de alguém que gere as notas, que crie os textos, que crie os conteúdos que serão postados, né? Então, também nós fazemos essas adequações de acordo também com a necessidade do cliente. Às vezes o cliente ele tem alguém que gere conteúdo, tem um bom design gráfico, que a gente vê que o material é bacana, mas ele quer criar legendas que sejam atrativas, ele quer que a gente crie um projeto para a mídia digital dele, crie um projeto de como é que seria quais seriam as cores que seriam mais atrativas para o público dele, como é que isso poderia ser uma logomarca, querem fazer uma pesquisa para poder entender o que o público-alvo dele prefere na mídia digital. Então, esse tipo de trabalho de pesquisa, de análise, de desenvolvimento, de criação, nós fazemos. Então, por isso que é interessante nós conversarmos sempre pessoalmente, para poder entender também o que o cliente está precisando. Porque, lógico, nós oferecemos todo o serviço, porém, como eu falei há alguns minutos atrás, o cliente muitas vezes tem algumas pessoas que já cuidam disso, mas eles querem ter um apoio, um suporte para poder gerar mais conteúdos interessantes. Esse trabalho nós também fazemos. E como funciona para um candidato, já numa campanha eleitoral? Quais são os pontos principais que você ataca? Lógico, você não precisa dizer o segredo, mas quais os pontos principais que você ataca na campanha de um candidato? Olha, esse ano eu acho que foi a eleição mais difícil de se fazer e nós ficamos praticamente rendidos às mídias digitais. É importante, Arlindo, que os candidatos entendam que não se constrói uma imagem de um candidato que não é conhecido apenas durante a campanha eleitoral. Você precisa manter esse abastecimento das suas redes sociais durante anos antes. Isso como eu falei anteriormente, é uma construção. Então, a grande dificuldade dos candidatos é compreender que só naqueles 45 dias de campanha, eles não vão ter uma linha de acesso, uma quantidade de seguidores que eles não tinham anteriormente. Claro, vai conquistar porque terá mais conteúdos, terão mais pessoas buscando informação através das redes sociais, mas você não consegue, se você tem, digamos, 2.000 seguidores, em 45 dias você não vai transformar em 10. Se você é um político já conhecido na cidade, você já tem um nome forte, você já é bastante ativo nas redes sociais, você vai ter uma facilidade de ter uma multiplicação maior, você já tem uma quantidade maior de seguidores, mas construir isso da noite para o dia não se vai. E tudo que se é criado em mídia digital, primeiro é preciso fazer uma avaliação do que o eleitor quer ter acesso. Então, para a gente trabalhar a imagem do candidato, eu vou contar um pouco do segredo, como funciona. Digamos que eu sou candidato e as pessoas têm em mim uma imagem de um candidato que não é sério, entendeu? Beltrame não é sério. Mas as pessoas que me rodeiam sabem que eu tenho o meu lado brincalhão, mas eu tenho o meu lado sério também. Então nós vamos trabalhar essa imagem para que as pessoas... O marketing, ele não inventa.
ele mostra o fato, entendeu? Então, assim, nós vamos deixar o Petrônio quieto, o Petrônio brincalhão, que todo mundo já conhece, quieto, e vamos trabalhar o lado sério do Petrônio para que as pessoas conheçam esse lado dele. Então, e isso vai passando pelas cores que são utilizadas, pela foto do candidato, pela forma que vai ficar cabelo, o marketing pessoal entra diretamente nas mídias digitais, porque a interatividade, o que o eleitor espera é uma interatividade do candidato com ele, com o seguidor. Eles não querem assessoria falando com ele, eles querem o candidato falando com ele. Então, essa interatividade nós criamos. Coxinha fez isso muito bem com o Tenente Jair em Santa Rita. Fez isso muito bem com o Tenente Jair. Eu falei até para ele recentemente, rapaz, foi um trabalho maravilhoso na mídia digital, mas foi um trabalho que foi construído meses, anos antes. Não foi construído apenas em 45 dias. É assim que funciona. O vídeo é estudado, é feito através de pesquisa que vai ser colocado, o que o público quer saber, qual o projeto, qual o planejamento, qual o problema principal da cidade. Então, tudo isso passa por pesquisas, passa por análise, e nós vamos colocando, gerando o conteúdo dentro daquilo que as pessoas têm interesse em saber. É assim que funciona com o candidato, não tem muito segredo. O candidato, durante o período eleitoral, ele acaba se tornando um produto. É um pouco forte dizer isso, não, o produto é o candidato, mas ele se torna um produto, ele precisa ser vendido não mentiras, mas as suas qualidades. Eu costumo dizer que ninguém inventa. Isso é igual àquela história. A mídia está dizendo, está jogando isso. Não, a mídia não está jogando, a mídia está relatando fatos. E é isso que nós temos. Você não vai vender um equipamento de som dizendo que ele dura a bateria só 2 horas. Você vai vender a qualidade, que ele tem um som bom, que o volume é alto, que ele toca bem a música, que a qualidade de áudio é maravilhosa. E é isso que o marketing faz. Eu vou te confessar que durante a campanha eleitoral, alguns candidatos eu queria muito entrevistá-los. Eu mandava as mensagens, eles visualizavam e não me davam o retorno. Aí ele dizia, não sei se era verdade, ele dizia que era o assessor dele. Aí ele ia ver se a agenda do candidato estava lotada ou não, ou estava disponível. Então o cara colocou uma mídia social que deveria ter utilizado e no final ele não fez uso dessa mídia social. Aqui em Santa Rita aconteceu muito isso. Sim. Isso ocorre muito, sim. O que acontece? Durante uma campanha eleitoral, os candidatos eles correm demais. Então, é praticamente impossível eles ficarem no Instagram, ficarem no Facebook. Tem reuniões, tem visitas, corpo a corpo, todas as ações que são impostas para eles cumprirem de acordo com sua agenda. Então, realmente tem um assessor que cuida da rede social. Mas, lógico que o candidato fica a par de tudo também. Nada passa despercebido. Ele vê, ele enxerga, entendeu? Ele consegue ter acesso a essas movimentações. E, infelizmente, realmente, Santa Rita, digo isso porque eu acompanhei de perto, as redes sociais, elas não geraram muito resultado pela quantidade de candidatos que existiam e muitos candidatos desconhecidos na cidade. Candidatos que tinham seus núcleos, eram conhecidos em determinados bairros, mas não tinham conhecimento nos bairros vizinhos. Porque as redes sociais dele, então assim, não tinha como você ter uma rede social forte construindo ela em 30 dias, se antes você não utilizou. Tinha candidato de Santa Rita, Arnido, que a última postagem dele tinha sido em 2018. Então, não tem como você fazer uma rede social dessa ressuscitar da noite para o dia. E você tem razão. Infelizmente, a estrutura política, a estrutura de organograma dos candidatos são muito frágeis. Muito frágeis. E com essa fragmentação que existiu em Santa Rita, se tornou ainda maior. Porque se você o candidato precisa de 20 pessoas no seu organograma, ele vai ter apenas 10 e não consegue suprir a necessidade. Infelizmente, alguns candidatos também não vão porque fogem, viu? Não, é verdade. O medo das perguntas é mais forte que o desejo de falar. Ô Petrônio, para se elaborar uma boa campanha de marketing de um candidato, precisa de pesquisa, isso é fato. A sua empresa trabalha com pesquisa ou você terceiriza? Então, nós temos uma empresa capacitada que presta esse serviço para nós. Claro, quando nós fechamos a assessoria ao candidato, nós
contratamos uma empresa de pesquisas internas que já presta serviços para a gente. Pessoal competentíssimo, nós não erramos nenhuma pesquisa que fizemos. Todas as pesquisas que nós fizemos acertamos. E esse conteúdo, essa análise que é feita, isso é muito importante. Porque o que acontece muito, Arlindo, todos os candidatos fazem pesquisa. E eles acabam vazando apenas o que é de interesse deles. E alguns candidatos, eles, infelizmente, como em toda a área, a pesquisa é muito desacreditada no Brasil, porque, infelizmente, como em todas as áreas, há bons profissionais e há más profissionais. Tem profissionais que, infelizmente, eles não cumprem, ele vende a pesquisa para o candidato, dando para ele o que ele quer. E esse não é um intuito nem nosso, nem do pessoal do Instituto que faz para nós. Nós trabalhamos com esse Instituto aqui de João Pessoa e um outro também do Rio Grande do Norte. São dois grandes institutos, dois institutos que trabalham muito sério, e não é a primeira campanha que nós fazemos juntos. E os números que chegam para nós são números reais. Teve candidato que nós fizemos pesquisa que eu olhei para ele: olha, meu filho, você não dá 1%. Ele: não acredito, não, meu nome é forte. Eu não vou mentir para você, eu não vou vender uma ilusão. Eu estou sendo realista, quer fazer a campanha, nós fazemos. Mas você não chega a 1%, vai ser vexatório. Quer continuar? Ah, vou continuar. Então vamos lá, vamos em frente, vamos construir para melhorar esse 1%. E é assim que nós trabalhamos. Nós não fazemos, amigo, diretamente na empresa. Por mais que a gente, quando vai fazer gestão em marketing, nós vemos pesquisa, leitura, avaliação, análise de números, tudo isso, porque quem vivencia isso diariamente, tecnicamente, ele é mais capacitado. Se você anda de bicicleta, aprendeu a andar de bicicleta, mas você passa 10 anos sem andar na rua, você acaba ficando um pouco enferrujado. Se você pratica isso diariamente, é igual um time de futebol, se você treina diariamente você está tendo envolvimento, vivenciando aquilo no dia a dia, a sua técnica se torna mais apurada. E é por isso que nós contratamos empresas que são diretamente capacitadas para prestar serviço diretamente para a gente. Ô, Petrone, é uma observação que eu fiz, não sei se eu esteja equivocado. Eu vi muito amadorismo nos coordenadores de campanha de alguns candidatos. Eles se acham os donos da verdade e dizem que vão levar o candidato à vitória. Já rolou alguma treta entre você e o coordenador de campanha que se acha um deus da campanha? Sempre. Sempre. A grande dificuldade não é ele ser o coordenador da campanha. Infelizmente, Arlindo, assim, as pessoas acham que entendem de publicidade, acham que entendem de marca, as pessoas acham que entendem eu trabalho com marketing, eu tenho um curso de design gráfico, mas eu contrato design gráfico para fazer o serviço, prestar o serviço para mim. Porque ele estudou especificamente, ele se aperfeiçoou, ele fez um curso, ele é uma pessoa capacitada especificamente para aquela área. E quando você contrata alguém da área de comunicação ou de marketing para poder gerir essa pasta da sua campanha, você tem que ter uma boa parceria com a coordenação. Principalmente a coordenação de comunicação do candidato. E nós também oferecemos esse serviço de colocar um coordenador, mas geralmente o candidato quer colocar alguém mais próximo para valorizar alguém da equipe e acaba colocando muitas vezes pessoas que não entendem sequer do que estão falando. Você fala o que é um guia eleitoral para a pessoa, ele não sabe nem qual é o tempo do candidato. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Qual é o tempo do candidato? Ah, não sei não. Vou mandar um documento para você ler. Entendeu? Então, ou seja, é necessário que os candidatos realmente coloquem pessoas nas suas coordenações que entendam do assunto, do tema. Se é da área jurídica, bote um bom advogado. Se é da área de comunicação, bote um bom jornalista. Se é de articulação política, coloque alguém que tenha bom trânsito no meio político, na cidade, que tenha credibilidade. E daí por diante. Assim, quanto às tretas, referente às tretas, as discussões, eu sempre costumo assim, eu sou muito participativo, mas quando eu vejo que as portas estão fechadas para as ideias, eu deixo a pessoa fluir. Mas isso é algo que atrapalha muito o trabalho do marketing. Demais, porque você deixa de
de lado suas ideias para fazer algo para agradar uma pessoa. Ou até o próprio candidato. Tem candidato que se mete mais no assunto, em vez de estar pedindo voto, do que o próprio coordenador. Entendeu? Então, assim, eu acho que se eu contrato o professor Arlindo para dar aula a meu filho, eu tenho que deixar ele dar aula e acreditar e confiar no trabalho do profissional. E dar liberdade de ele trabalhar. Quando não se tem liberdade, infelizmente, o projeto, o planejamento sai todo fragmentado e você planeja algo, isso é igual construir uma casa, você vai colocando, fazendo ali o alicerce, vai colocando um tijolinho por cima do outro para poder depois ficar algo bonito. Então as pessoas às vezes querem atropelar esses processos e sim, há muitas tretas, viu, com coordenadores de campanha, muitas. O Petrônio, não precisa citar nomes, mas aqui em Santa Rita, você percebeu que algum candidato, ele poderia ter ido muito mais longe eleitoralmente, mas não foi por falta de um bom marketing político? Arlindo, eu acho que Santa Rita foi uma cidade que passou por uma situação, essa campanha foi muito atípica, mas Santa Rita foi uma das cidades mais difíceis de se trabalhar nessa área. Eu acho que, mesmo se tivessem empresas gigantescas fazendo, alguns candidatos iriam sofrer da mesma maneira, porque não tinha política não se faz só com comunicação e política não se faz só com cabo eleitoral. Tem que se ter uma unidade, uma união. É uma engrenagem que tem que encaixar bem. E alguns candidatos tinham uma boa comunicação, um bom marketing, mas não tinham grupo para poder executar o trabalho, né, a publicidade. Outros tinham um bom grupo, mas não tinham um bom marketing. Eu acho que o resultado das eleições de Santa Rita, ele não surpreendeu. A mim, principalmente, pelas pesquisas que eu via, pelos resultados que nós tínhamos, pelas leituras que nós tínhamos, pelos relatórios, não foi nenhuma surpresa, né? Mas eu acho que não houve em Santa Rita, com a quantidade de candidatos existentes, não houve um candidato que pudesse ameaçar o atual prefeito, não pela questão da... Lógico, alguns candidatos não eram conhecidos, a grande maioria não eram conhecidos. Chegamos aí faltando 20 dias para a eleição, tinha uma alienação eleitoral de quase 60% na cidade, e a maioria dos eleitores falavam que não sabiam quem votar porque não conheciam os demais candidatos. Mas, por mais que fizesse um trabalho muito forte durante o período eleitoral, era muito difícil de bater o atual prefeito, porque o nome que era lembrado de imediato era o dele, porque não houve exatamente essa construção antes. Fizeram a mídia, fizeram ali os seus banners, postaram algumas ações, patrocinaram os eventos, botam uma fotozinha na rede social, mas não foram oposição, muitos deles, né? Alguns foram, mas alguns não foram oposição ferrenha realmente durante os 4 anos, e aqueles que tomaram realmente notoriedade como oposição acabaram sendo candidatos a vereadores. Então essa foi a dificuldade. Em João Pessoa tivemos candidatos que contrataram grandes empresas, fizeram grandes trabalhos e ficaram pelo meio do caminho. Então é um conjunto, né? Não adianta você ter uma boa comunicação, não ter um bom grupo, e não adianta você ter um bom grupo e não ter uma boa comunicação. Tem que ter unidade, tem que ser união. O Petrônio não precisava ser um grande analista para se perceber que a questão da fragmentação facilitava a vida do atual gestor. E como realmente ele conseguiu. Você que viveu mais esses bastidores, como você analisa essa fragmentação de tantos candidatos? Eles pensaram em si próprio? Arlindo, eu até conversei isso recentemente em uma live sobre essa situação de Santa Rita. Eu falei até que era chover no molhado, né? Falar que seria benéfica a atual gestão era chover no molhado. Todos sabiam isso. Todos os candidatos que lançaram suas candidaturas como oposição sabiam que essa fragmentação iria gerar esse conforto para o atual gestor. Eu acho que os partidos eles tiveram uma necessidade também. Lógico, teve o lado, não é mentira para ninguém, não é segredo para ninguém que o fundo eleitoral incentivou muita gente, né? É dinheiro público, gastar o que não é nosso é mais fácil, né? Aliás, gastar o que é do povo é mais fácil.
o fundo eleitoral ele influenciou muito, sim. Mas não foi só o fundo eleitoral. Sem as coligações proporcionais, os partidos eles acabaram se sentindo refém também de ter que lançar uma candidatura a prefeito para poder também colaborar no coeficiente, para poder eleger vereadores, principalmente os partidos menores. Nós vimos aí partidos que nem sequer fundo eleitoral recebeu, outros candidatos que esperavam 200 recebeu 12, outros que esperavam 800 recebeu 5. Então, assim, rentável, se fosse só a questão de fundo eleitoral, pensando em si na questão de rentabilidade, alguns candidatos nem lançariam seus nomes, outros também estão construindo sua imagem para frente, para mais adiante, outros nós sabemos também, não é segredo para ninguém que alguns candidatos lançam seu nome agora para ter um votozinho, para lá na frente ser procurado por um deputado. Não é segredo, política funciona assim no Brasil, infelizmente. Mas eles não, acho que não pensaram só em si, mas atrapalharam bastante o pleito na cidade. Fragmentou demais, candidatos que teriam aí de repente um nome para poder assumir uma cadeira na Câmara, acabou saindo candidato a prefeito, e fragmentando uma eleição que já era muito difícil de se fazer. Então, era meio que chovendo molhado mesmo, isso era notório. Quanto a contribuição de um candidato que não tem carisma nenhum? Quanto conta numa campanha eleitoral? Porque tem candidato que é difícil de aguentar, viu? Só de olhar para ele. Aqui em Santa Rita tem muitos. Olha, é difícil. É difícil. Você tem que descaracterizar uma imagem carrancuda de um candidato. É difícil. Entendeu? Por mais que você tente, mas as pessoas já rotularam e não tem, algo que tem que ser construído e moldado com o passar do tempo. Com o passar do tempo. E dá para se trabalhar essa imagem também mais séria ainda. Dá para você pegar essa imagem mais séria do candidato e mostrar também que ele é um candidato. Ele é assim, mas não é porque ele é chato, mas porque ele é sério. Mas aí você tem que convencer as pessoas que aquilo não é chatice, é seriedade. Então, é todo um processo de criação, de análise, para poder se trabalhar nesse perfil. E Petro, só lembrando, eu fiz uma pergunta quando eu fiz com o Tenente Jair. E nisso o Luciano Coxinha trabalhou muito bem. A questão dos familiares, especialmente do filho dele. Aí eu perguntei ao Tenente Jair se ele tinha puxado a orelha do filho em relação a tretas nas redes sociais. Porque o filho dele, uns 2, 3 meses antes da eleição, só vivia em tretas nas redes sociais. E depois ele foi mudando, sumiu das redes sociais. Então, isso é um exemplo de se tem que trabalhar algumas situações, não é isso? Sim, é um exemplo. É um exemplo. Olha, Arlindo, eu vou te falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero aqui, bem transparente. Às vezes tem parente que é melhor você deixar longe de sua campanha. Não é o caso não estou me referindo ao filho do Tenente Jair. O Tenente Jair é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas os poucos contatos que eu tive com ele através das redes sociais é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excelente. Fiquei feliz pelo resultado que ele obteve, mas houveram candidatos que a gente já trabalhou, campanhas anteriores, campanhas passadas, e os parentes atrapalham mais do que ajudam, sabe? E quanto mais a gente pede para ficarem fora de brigas, de discussões, mais eles procuram. E isso atrapalha demais, porque tudo que você faz respinga sobre o candidato. Nós vemos hoje, por exemplo, nós temos aí o exemplo do nosso presidente do Brasil, nosso presidente, e tudo que os filhos fazem, né, cai no colo do Jair Bolsonaro. Então, é natural. O conselho que eu dou aos candidatos, tem alguém complicado, alguém que gosta de muita briga na família, diga ele, olha, fique quietinho em casa, vá ver televisão, futebol, esqueça a minha campanha. Esse é o conselho que eu dou a quem tem gente complicada em casa, né? Ô, Petrone, quais são as suas expectativas e perspectivas também para aqui, para o futuro de Santa Rita? Para os novos vereadores e também para esse novo mandato do atual gestor? Arlindo, eu espero
Minha família, eu moro aqui em João Pessoa, mas vivo em Santa Rita. Tô praticamente dia sim, dia não. Né? Minha família toda mora aí, então quase sempre eu estou aí com os amigos, batendo papo. E eu espero, sinceramente, que Santa Rita melhore. Né? A atual gestão, alguns aliados dizem, mas o prefeito fez o que os outros não fizeram, só prometeram. Tem que se pesar as circunstâncias. Né? Uma coisa é você fazer algo e outra coisa é você fazer bem feito. Né? Nós sabemos que muitas obras em Santa Rita foram entregues inacabadas. A Asa Nova teve o seu mercado público entregue inacabado. Os feirantes foram que finalizaram os trabalhos. Muitas obras estão aí, foram terminadas às pressas, né, com eleitoreiro, lógico, foram, mas tem que se analisar a qualidade do trabalho que foi feito, o que foi entregue à população. Então eu espero sinceramente que esses vereadores que aí estão, alguns de Gramado voltaram, né, infelizmente, para nossa tristeza, eu espero sinceramente que a Câmara de Vereadores exerça seu papel, que é muito difícil isso acontecer no país, não é especificamente Santa Rita. Nós sabemos que legalmente os poderes eles não podem interferir entre si, eles têm que ter uma harmonia, lógico, mas não podem interferir. E não é o que acontece. A gente sabe que o executivo influencia no legislativo, o legislativo influencia diretamente no executivo, então nós vivemos uma falsa democracia dos poderes, entendeu? No país inteiro, seja aí de cunho federal ou estadual, municipal, infelizmente não há essa liberdade dos poderes de exercerem as suas funções, exercerem o seu papel realmente. Eu espero realmente que os vereadores de Santa Rita exerçam o seu papel de fiscalizar, de cobrar e fazer aquilo que eles foram eleitos para fazer. Eu espero, mas as projeções, eu quero ser otimista, mas analisando alguns nomes que foram e retornaram, né, alguns que foram substituídos, eu não acredito que muita coisa vai ser diferente nessa Câmara de Santa Rita. Petrônio Oliveira, vislumbra em algum momento sair candidato a algum cargo eletivo? Não, tô tranquilo demais com a minha vida. Isso é perder o sossego. Prefiro dar assessoria. Não vou cometer o mesmo erro de alguns assessores que acham que tem voto demais, abandonam os candidatos, se lançam candidato a vereador, a prefeito, e não conseguem ter o voto nem sequer dos próprios vizinhos. Existe uma diferença entre você conhecer pessoas e ter votos. A diferença é muito grande. Durante a campanha eleitoral tem uma amnésia aos eleitores que é impressionante. Petrônio, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa. De antemão, eu quero te agradecer mais uma vez. Mas antes, nós temos o momento cipuada. Eu digo uma palavra ou uma frase, você também diz uma cipuada só, você responde. Vamos lá? Vamos lá, vamos embora. Um lugar. Minha cidade, Natal, Santa Rita. Uma alegria. Minha família. Uma tristeza. A diferença social do nosso país. Político checheiro. É um karma. Uma música. Uma música. A de Cazuza, Brasil, mostra sua cara. Um locutor cipuada. Perdão, cortou? Um locutor cipuada. Locutor Cipuada. Locutor Cipuada. Anacleto Reinaldo. Amigos. O que melhor que riqueza, melhor que dinheiro. Família. Tudo. Deus. Acima de tudo. Petrônio Oliveira, pai e marido. Bom,
Cortou, Petrônio. Você pode repetir? Bom. Ah, Petrônio, mais uma vez, obrigado por, em pleno dia de Natal, no feriado, você se disponibilizar a conversar com a gente. Eu quero desejar um 2021 de muito sucesso. Nós tivemos um 2020 trágico, onde tivemos perdas, mas o que eu posso desejar a você e às pessoas que nos acompanham é um 2021 de muito sucesso e de esperança também, que ele venha cheio de esperança para todos nós. Deixe sua mensagem aí para os nossos acompanhantes do Cipuada. Arlindo, quero agradecer a você pela oportunidade dessa noite de Natal estar aqui batendo esse papo tão bom, tão bacana. Como passou rápido a hora. Por mim, eu passaria a noite inteira conversando. Muito bom bater esse papo inteligente, reverente, esse papo cabeça. É muito bom. Para as pessoas que estão acompanhando a live, fica o desejo, né, que se mantenham firmes na fé, na esperança, que busquem seus sonhos, que nós possamos tirar desse ano. As pessoas falam que nós temos que esquecer, rasgar esse ano da página, mas na verdade o que nós temos que fazer é tirar aprendizado, né, de tudo que aconteceu e possamos valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos, os pequenos sorrisos, as coisas que nós julgamos ser pequenas na vida. E que nós possamos usufruir de cada segundo, cada momento. O rádio, Arlindo, ele nos ensina que 2, 3 segundos, ele é muito importante, porque 5 segundos nós atrasamos um programa, nós atrasamos um anunciante, nós atrasamos uma programação e desfazemos toda uma rede. Então a gente aprende a valorizar cada segundo, cada momento, a ter disciplina com o tempo, a poder ser pontual, a poder valorizar cada instante, né? Cada instante, cada oportunidade, cada minuto que nós temos. O rádio nos ensina isso a valorizar. E que nós possamos fazer isso em 2021. Valorizar cada momento, cada segundo, cada instante, viver. Nós possamos viver ao lado das pessoas que gostamos, ao lado das pessoas que nós admiramos, e possamos tirar de 2020 esses aprendizados. Que 2021 venha com vacina, venha com alegria, venha com saúde, venha com paz, e venha com grandes sorrisos, e que esses momentos difíceis que nós passamos, eles não sejam rasgados, mas sejam lembrados como aprendizado nas nossas vidas. É esse o meu desejo. E obrigado, Arlindo, a você um Feliz Natal a todos os meus amigos de Santa Rita, a todos os seus seguidores que nos acompanharam nessa live, enfim, a todos que 2021 seja um ano abençoado para todos. Esse é o meu desejo, a minha mensagem para vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fique com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina.